Se você trouxe a palavra de Deus, teria que você pegar assim em Efésios, no capítulo 5, no versículo 8. Se você tem no celular, pode aproveitar, pegar no celular, não tem problema. Se não tiver, não tem problema também. Vamos acompanhar juntos aqui a palavra do Senhor. O Senhor é tão bom com a gente, né? Que mandou aquela chuva ontem, hoje está tão fresquinho, né? Porque essa semana fez calor. Nossa. Mas antes de ler a palavra, eu queria refletir um pouco sobre isso. Fez calor porque o sol estava forte. A gente fala assim, né? O sol estava forte. Não é mineiro, fala forte, né? Mas o sol, ele não só esquenta. O sol, ele tem outras capacidades também. Por exemplo, de iluminar. Não é verdade? O sol, ele ilumina o nosso dia. Por isso hoje está um pouco nublado. Não está tão claro como poderia estar, não é verdade? O sol não só aquece, ele ilumina também. Às vezes a nossa vida está um pouco escura, porque está faltando a luz do sol, não é verdade? E o sol, na palavra de Deus, é representado pela presença de Jesus. No primeiro capítulo de São Lucas, no Benedictus, que é aquela oração de Zacarias, depois ele vai dizer que o nome do filho dele é João, né, João Batista. A língua dele se solta, ele faz um grande clamor. Logo depois do Magnífica, vem um Benedictus de Zacarias. E no final, ele diz: louvado seja o Senhor, que envia sobre o seu povo a visita do sol nascente. Ele estava falando de Jesus. Eu gosto sempre, quando eu faço essa analogia de Jesus com o sol, lembrar do presépio. No presépio tem a figura do galo lá, né? Vocês já viram? Tem o galo. Na Bíblia não fala de galo no dia que Jesus nasceu. Mas por que tem um galo no presépio? Porque o galo é o animal que anuncia a chegada do sol. O sol é Jesus. Muitas vezes o nosso relacionamento, seja o namoro, seja o noivado, o casamento, está andando meio nublado assim. Falta a luz do sol. E olha o que a palavra diz para nós hoje. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queria refletir sobre esta palavra, que é o tema desta pregação, dessa manhã, né? Que Cristo quer nos iluminar, quer nos erguer. Achei muito bonita aí a apresentação desse casal. Esse é o nome de vocês, da Carla e do Leandro, do Leonardo. Da Carla e do Leonardo. Quando eles dizem assim: nós estamos aqui para restaurar o nosso relacionamento. Isso é lançar luz sobre a realidade do relacionamento. Porque o que muitas vezes nós fazemos? Nós queremos encobertar as situações do nosso relacionamento. Nós queremos esconder a realidade. Nós queremos às vezes transmitir uma aparência de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que eu não preciso da luz do Senhor. O nosso relacionamento já brilha por si só. O nosso relacionamento já tem luz própria. Parece que tem casal que é assim, né? Já é um casal de televisão? Tem gente que quer ter um relacionamento igual a Angélica e o Luciano Huck. Prefere olhar, e eu fico pensando assim, tem a Angélica e o Luciano Huck, eu fico com dó daqueles que criam um relacionamento igual o William Bonner e a Fátima Bernardes, né? Não vão querer mais.
e deixam de olhar para aquele casal que realmente tem que ser um modelo para nós, que é a Sagrada Família. A gente toma como estereótipo de casal ideal esses casais que aparecem na TV, na internet ou qualquer outro lugar, sendo que o modelo para nós é a Sagrada Família. E aí o que a gente faz? A gente vai encobertando as coisas, escondendo que as coisas não andam tão bem assim. Estamos aqui para restaurar o nosso relacionamento, lançar luz sobre as realidades. E olha que bonito que a palavra diz aqui. No versículo 12, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Nós temos vivido num mundo muito erotizado. Quando o Marcelo e a Karen rezavam, o Marcelo teve a ousadia de falar de adultério. E às vezes a gente logo pensa, nossa, adultério está algo longe do nosso relacionamento. Mas a gente acha que adultério é só pular a cerca. Que adultério é assumir um relacionamento, uma relação sexual com uma outra pessoa que não a minha esposa ou meu marido. Mas quantas vezes nós adulteramos no coração? Quantas vezes nós traímos a confiança do nosso namorado, namorada, do nosso companheiro, companheira, casal, muitas vezes com um vídeo de WhatsApp inocente, ou com um acesso na internet. Se você às vezes acha que não tem nada a ver, se você acha que às vezes esses pecados conjugais, esses pecados sexuais não são tão relevantes assim, eu convido você a pensar o que você acharia se esse pecado que você comete fosse cometido por ela ou por ele. Você se sentiria bem? Você acharia, aqui tem, qual o problema? Nada a ver. Tem gente que às vezes, eu conheço, tem amigos, né? E às vezes a gente se encontra, encontrava mais, hoje menos, até para evitar mesmo. Mas tinha alguns primos, pessoas assim que a gente não tinha uma caminhada, e às vezes a gente encontrava e dizia assim, esse negócio de eu olho para a menina, vou olhar para a menina, acho ela bonita e às vezes acabo desejando ela na minha mente, qual o problema? Não tem nada a ver, todo mundo olha, olhar não tem problema. Mas se coloque no lugar da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa. Se ele fizesse ou ela fizesse aquilo que você ocultamente tem feito, no segredo. Eu lembro uma vez na faculdade, eu já estava namorando com a Ângela e fazia faculdade fora. E aí eu lembro de uma situação em que algumas meninas chegaram para mim, colega de turma, e falou de uma outra menina. E aí eu lembro das meninas falarem assim, Valdo, qual o problema? A Ângela nunca vai ficar sabendo. E a resposta que eu tive na hora foi, mas Deus vai ficar sabendo. E aqui eu não digo isso para que você se condene, não, pelo contrário. Eu digo isso para que você lance luz sobre as trevas que muitas vezes invadem os nossos relacionamentos. Lance luz. Às vezes nós teremos esconder, guardar. É claro que você fala assim, lançar luz é contar, não sei, talvez no momento certo, na hora certa, revelar, abrir o coração, isso muitas vezes é libertador, mas mais do que isso, é lançar luz sobre a presença de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu coração, o meu relacionamento. Só assim, meus irmãos, acontecerá conosco, como o profeta Isaías profetizou e Paulo diz agora nessa palavra. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Muitas vezes nossos relacionamentos, nós temos andado como que adormecidos, como que sem dar muita importância, como que deixando as coisas acontecerem naturalmente. E o Senhor nos convida hoje a lançarmos luz
sobre o nosso relacionamento. Mas eu volto a dizer, o sol não só ilumina, mas o sol aquece também. Tem faltado calor no seu relacionamento? Tem faltado às vezes a presença? Tem faltado o que, afinal de contas? Quando nós estamos longe do sol, falta luz e calor. Imagine você indo viajar lá para a Antártida. Falta luz e calor. Às vezes o seu relacionamento está assim, está escuro e frio. Ou às vezes você diz, Valdo, não, nós estamos começando agora, é um mês, ainda está beleza, está tranquilo, não temos muito problema. Mas se eu não tomar para a minha consciência de que eu preciso que o sol brilhe no meu relacionamento, aqueça o nosso relacionamento, ele vai esfriar e escurecer. Por isso hoje, eu queria trazer para vocês, e eu achei muito oportuno porque eu estava folheando a palavra e eu falei assim, eu queria levar algo concreto assim para os casais. Eu queria só simplesmente trazer uma realidade da palavra, mas algo mais concreto, palpável, que o pessoal entenda o que é aquecer e iluminar o meu relacionamento. E aí eu vi esse papelzinho na minha Bíblia. Esse papelzinho, eu e a Ângela, nós escrevemos juntos, no começo do nosso namoro. E nós falamos assim um para o outro, olha, esses aqui serão os pilares do nosso relacionamento. E foi bom ter pegado aqui para a gente poder dar uma reformada nos pilares também, porque é importante, né? Passam uns anos, vem uns filhos, tem que estruturar de novo. As pilastras vai descascando, tem que lançar tinta, né? Dar uma rebocada de novo, não é? É assim com todo relacionamento. Mas eu queria que você compartilhasse comigo esses pilares, para que sustente, seja o relacionamento que começa, seja aquele que já tem muito tempo, para que jamais essa casa desmorone. Quais são os 5 pilares? O primeiro pilar de todo relacionamento, e aqui eu estou sendo ousado, estou falando de todo, mas a gente determinou que fosse o nosso, mas eu queria ampliar isso hoje. O primeiro pilar é a amizade. A amizade. É o primeiro porque, na verdade, é importante que comece assim, né? O primeiro pilar, a amizade. E é aqui eu lanço essa pergunta sobre vocês dois. Como tem caminhado a amizade de vocês? O que é ser amigo? O que é ser amigo, gente? Vamos aproveitar que a gente é pouco? Pode falar também. O que é ser amigo? Compartilhar os problemas, não é? Amigo, vamos pensar em amizade, isso. Ser companheiro, o amigo. Confiar. O que mais? O que um amigo é um do outro? Não ter máscaras, né? Ser transparente, o que mais? Ser fiel, cúmplice, não é? Qual talvez seja o critério para se ter um amigo? Para você falar assim, ele é amigo, o que ele precisa ter, na sua opinião? Você falou várias coisas, mas eu vejo que para ser amigo, uma coisa fundamental é a intimidade. E aqui não confunde a intimidade conjugal, a intimidade sexual. Quando eu falo assim, eu tenho um amigo, ele é íntimo, não é verdade? Ele é aquela pessoa que participa da minha vida, ele me conhece. E aqui é essa pergunta que eu quero fazer. Você fala assim, Valdo, a gente já é casado há tanto tempo. Não, mas é para ser amigo para o resto da vida. Não significa que a gente era amigo, que agora é namorado, que vai deixar de ser. Entende? Os nossos irmãos aqui, não é assim, conheceram um terceiro elo, não é? Na comunidade, estabeleceram uma amizade. Imagino que a grande maioria aqui começou de alguma forma assim. E se não começou assim durante o período de namoro, isso foi se intensificando, porque a amizade é um pilar fundamental. Eu posso dizer para vocês, gente, com toda certeza, a Ângela é a minha melhor amiga. A Ângela é minha melhor amiga, de verdade, de longe. Tenho muitos amigos, graças a Deus, dentro e fora da comunidade, mas de longe, a Ângela é a minha melhor amiga. Ela me conhece, ela sabe tudo, até aqueles segredos cabulosos, tudo, porque tem luz, entende? Não tem segredo, tem luz.
Não tem aquilo que é feito ocultamente. E mesmo quando acontece o pecado, eu lembro bem, ainda namorados, né, noivos, eu lembro que, nossa, era terrível, porque a gente ficava longe, se via de 15 em 15 dias, e a gente ainda não tinha, né, não é uma pessoa tão virtuosa assim, caminha, mas precisa caminhar mais, né, estar mais próximo. Eu lembro que eu tinha o pecado da masturbação e da pornografia, e era algo terrível, porque aquilo me roubava da Ângela, me tirava, sabe, às vezes eu tinha vergonha, vinha às vezes o prazer daquele momento, mas depois eu sentia uma vergonha tremenda, porque era uma traição, namorado, mesmo noivo. E aí eu lembro que sempre eu contava para ela, falou assim: está acontecendo isso comigo, reza para mim, porque muitas vezes acontece, ela não precisa ficar sabendo, faço escondido mesmo, se ela ficar sabendo vai ficar achando ruim, que eu estou pensando em outra mulher além dela, e a gente lutava para viver a castidade, então era muito difícil, era uma luta, só que eu, mesmo depois do pecado, buscando a confissão, eu dizia para ela: aconteceu isso, pedia reza para mim, claro, às vezes ela me xingava, mas de novo, pelo amor, queria vergonha na cara, era o que eu precisava ouvir, né? De novo, não é possível, mas lança luz sobre o relacionamento. Então o primeiro pilar do relacionamento qual é? A amizade. Vamos gravar isso aí, porque depois eu vou passar a prova aqui, vamos ver, né? Se todo mundo vai tirar nota boa. O segundo pilar é a oração, a vida de oração. E aqui veja bem, eu não estou falando se você, eu estou vendo o pessoal anotando, no bloquinho a caneta não está aí à toa não, viu? Se quiser pode ficar à vontade. Eu não estou dizendo aqui que a oração, ela é algo que você tem que viver separado. Aqui não se trata dessa oração pessoal, sua com o Senhor. Porque às vezes você diz assim: nossa, minha vida de oração está uma beleza, mas a dele, nossa Senhora, nem te conto. A minha está uma beleza, mas ela, nossa Senhora, nunca vejo. Não estou falando dessa oração, que é importante também, cada um tem a sua, o seu modo. Às vezes há momentos no relacionamento, é você que vai sustentar pela oração, porque ele está longe, ou o contrário. Mas eu estou dizendo da oração em comum, da oração junto. Como é? Como que vocês rezam juntos? E às vezes tem aquele momento quando acorda, ou quando acorda, cada um acorda num horário, e quando dorme, e quando vai fazer uma refeição juntos. Qual o momento? Com os filhos tem? Qual o momento para rezar? E aqui eu queria dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu tinha uma coisa comigo na oração minha da Ângela, que era assim: ah, Ângela, só eu que chamo para rezar. E às vezes acontecia dela falar assim: olha, você falou aquela vez, mas agora só eu que estou chamando. Para com isso. Para com essa ideia de que mas é só eu que faço. Não, tome frente e diga você: olha, vamos rezar agora. Diante dessa situação difícil, vamos rezar agora. A oração precisa ser um pilar forte para sustentar o relacionamento. E aí, eu estou dizendo, provocando você, já reflita sobre isso. Já pense sobre isso. O primeiro pilar qual é? A amizade. O segundo pilar qual é? Muito bem. Terceiro pilar de todo relacionamento, veja bem, eu estou expandindo aqui, de todos, é o diálogo. Como vocês conversam entre vocês? Não é aquela conversa assim, sabe, aquela conversa: eu vou fazer isso amanhã, o que você vai fazer? O que você fez? Como é que foi seu dia? Simplesmente. Mas como é o diálogo? Como vocês estabelecem o diálogo no relacionamento de vocês? Vocês falam um para o outro, e vocês lançam luz sobre a realidade um do outro. Como é isso? Como é o diálogo? Olha, eu conheço muitos relacionamentos que a grande chaga é a falta do diálogo. A grande chaga é a falta do diálogo.
Às vezes tem encontros de casais assim, a gente às vezes faz umas dinâmicas, né? Tem gente que não gosta, né? Eu particularmente não sou muito fã não. Mas é interessante quando a gente faz esse tipo de dinâmica para constatar uma realidade. Quando você vira e fala assim, olha agora para o seu amado, olha agora para a sua amada. E é muito fácil da gente perceber a dificuldade que um tem de olhar no olho do outro. Quando às vezes a gente não está bem um com o outro, a gente tende a esconder do olhar. A gente tende a baixar a cabeça, olha para o olho dele, aí você olha para a testa, para não precisar olhar no olho. Os olhos é a janela da alma. Quando não está bem, eu tenho dificuldade de olhar no olho. Você já viu aquela pessoa que você tem raiva dela, que você a gente tem dificuldade de olhar no olho da pessoa. É um bom sinal, inclusive. Eu não falo isso como psicólogo, não. Eu falo por observar, mas você já deve ter percebido isso também. Você quer saber se alguém tem raiva de você, percebe se ele olha nos olhos. Tem gente que disfarça bem, sabe? Tem gente que é habilidoso, olha no olho, tá tranquilo, depois fala mal, sem problema nenhum. Tem gente que tem uma habilidade tremenda. Mas é natural, é muito comum, quando a gente tem dificuldade um com o outro, a gente tem dificuldade de olhar no olho. Isso acontece muito no relacionamento. Andar de cabeça baixa, esquivar o olhar, falta diálogo. Porque se não está bem é porque não resolveu. E se não resolveu é porque não conversou. Tem que dialogar. Veja que o segundo pilar é a oração, é o diálogo com Deus. E por que ele é o segundo e não o terceiro? Por que o diálogo não vem antes? Porque há momentos no relacionamento em que você tem que conversar com ele mesmo. Porque entre os dois às vezes não está bem. Mas depois de conversar com ele, é necessário buscar a força nele para conseguir resolver entre vocês. E aí vem a pergunta que você vai responder no seu coração aí. Como que anda o diálogo? Quando vocês têm se encontrado só para conversar, aquele dia que não pode ter uma relação, eu falo para os casados obviamente, senta na cama, conversa. Hoje você não estava bem, o que aconteceu? Depois que as crianças foram dormir, o que aconteceu? Hoje você não está muito bem. E aí é a hora da lágrima, do choro. Isso é muito importante. Isso faz um casal crescer. Quarto pilar é o sonho. Vocês sonham juntos? E é curioso que às vezes tem relacionamento, e aí tem os casais de namorados, é mais comum isso. Mas o casal de casado é importante perceber essa realidade. Muitas vezes o casal, cada um tem o seu sonho. O meu sonho é ter a minha profissão, me realizar, me formar, fazer isso, aquilo. Ou seja, às vezes tem a esposa, ela tem o seu sonho. A namorada, a noiva tem o seu sonho. O meu sonho é esse. E o marido tem o seu sonho de comprar aquele carro e depois trocar o carro. Cada um parece que tem sonhos diferentes. Eu lembro do meu curso de noivo. O curso de noivo foi lá, grande coisa, não? Foi um final de semana só. Não recomendo muito curso de noivo de um final de semana só, não. Recomendo cursos de noivos mais amplos, aí dá para a gente crescer melhor no relacionamento. Mas esse curso de noivo me deixou marcado uma historinha bem legal. Reza a lenda, né? Que tinha um casal de índio que ia casar. E aí eles chamaram o pajé para fazer o casamento, né? E aí o pajé falou assim, é o seguinte, antes de vocês casarem, vocês têm que cumprir uma prova. A prova é o seguinte, eu deixei uma águia nessa montanha aqui à minha esquerda, eu deixei uma águia. Você, índiazinha, você vai ter que subir essa montanha e buscar a águia que está lá em cima da montanha. E eu deixei também um gavião nessa montanha aqui. Nessa montanha eu deixei um gavião lá no topo também, amarrado. Você vai pegar o gavião, você índiozinho vai pegar o gavião, vai descer e trazer ele aqui para mim. Depois de mais ou menos um dia, 2, chegam os dois índiozinhos. A índia com a águia e o índio com o gavião. E eles já estavam com uma parte de corda amarrado, sabe que o pajé deixou amarrado na corda, né? Então eles cortaram a corda, a águia e o gavião tinham um pedaço de corda. O pajé pegou os 2 pedaços de corda, amarrou
e falou com eles assim: agora solta os dois. A hora que os dois soltou a águia e o gavião, o que aconteceu? A águia queria voar para a montanha dela e o gavião queria voar para a montanha dele. O que aconteceu? Eles deram conta de voar? Não saía do chão. Tentava voar, mas não conseguia, porque cada um queria ir para um lado. E aí os índios olharam para o pajé e falaram assim: nós entendemos. Nós teremos voar juntos. Nós teremos buscar objetivos em comum. Porque se for cada um para um lado, nós não conseguiremos alçar voo, não sairemos do chão. Isso é o sonho. Um casal precisa sonhar junto. Eu olho para o meu pai e para a minha mãe, por exemplo, né, que estão aqui, tiveram a humildade, participam há tantos anos da SCC, são coordenadores forânicos. Olha, eu nem insisti muito, decidiram vir aqui. É necessária humildade para isso. É necessária humildade para um casal também de tanto tempo, né, participa já da comunidade, a Vi, mas também é necessária humildade de vocês, já abrirem mão de um domingo para estarem aqui, já participaram de tantos encontros, mas virem uma vez mais para entender que o nosso relacionamento precisa crescer. Mas é necessário sonhar junto. Falando do meu pai e da minha mãe, eles têm um sonho de ter um sítio, né? Na verdade já vai se tornando realidade. Estão construindo lá a capela, a casinha. E se fosse sonho de cada um? Ah, não, esse é o sonho só do meu pai. Minha mãe não. Mas é sonho dos dois. Chegaram em comum, falaram assim: e aí, é isso que nós teremos juntos? E os sonhos de vocês? Tem sido em comum? Ou tem sido, cada um tem o seu? Quinto pilar, quinto alicerce, ou melhor, quinto pilar, quinta coluna desse relacionamento é a perseverança. Não adianta você ter aqui, a amizade, a oração, o diálogo, o sonho, sendo que depois de um tempo as coisas vão esfriando, vão escurecendo, está faltando a presença do sol, e aí falta o que é a perseverança, a coisa não continua. Se não houver perseverança, tudo cai por terra. Então a perseverança é o quinto elemento que precisa sustentar o relacionamento. É importante sonhar junto, é importante dialogar sempre, é importante ser amigo um do outro. E digo mais, falando da amizade, tem muita gente que às vezes fala assim: não, meu melhor amigo é fulano, minha melhor amiga é ciclano. Oi, casa com ele então, vai casar com ele, vai casar com ela. O seu melhor amigo tem que ser aquele que você divide a cama, os problemas, tem a maior intimidade. Se ele ou ela ainda não é o seu melhor amigo, precisa passar a ser. Mas então o amigo, nós rezamos juntos, temos oração em comum, mas se isso não perseverar, eu falo, por exemplo, eu e a Ângela, né, do nosso relacionamento, pode dizer, eu e a Ângela, a gente tinha um compromisso de rezar uma Ave Maria juntos, todos os dias. Era o que a gente dava conta quando a gente morava longe. Depois que a gente casou, claro, a gente faz uma oração aqui junto, às vezes reza, né? As regras de oração da comunidade. Mas aquela Ave Maria junto, ela sumiu. E a gente tinha feito o compromisso. Talvez nesse final de semana a gente traga de volta, né? Também precisa, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Talvez a gente traz de volta, mas é a oração em comum. Tem dia que às vezes o dia é tão corrido, e eu chego à noite e falo assim: nossa, eu não rezei com a Ângela. E quantos sofrimentos às vezes ela passa sozinha, eu passo sozinho, e faltou colocar em comum. Sem perseverar. Nossa, era tão bom antes lá no nosso namoro, a gente rezava tanto, fazia tanta adoração Santíssimo junto. Por que isso precisa acabar? Por que isso não pode perseverar? Quais são os 5 elementos mesmo? Então, quais os 5 pilares do relacionamento que nós falamos aqui? Primeiro, amizade, oração,